é que eu tenho aprendido muito nesses dias que a gente precisa dar o nosso melhor para o Senhor. Porque às vezes nós nos limitamos muito em achando que a gente só tem que comer as migalhas que caem da mesa e a gente já se sacia com isso. Mas eu tenho aprendido nesses dias que Deus, Ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós. E quando foi, primeiro eu quero agradecer ao apóstolo Maurício, quero agradecer ao Guilherme, quero agradecer à Patrícia, por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui. É a terceira vez que eu estou aqui. E para quem não sabe, meu nome é Luan, eu faço parte do Ministério Glória e Honra, essa galera que vocês viram aqui. E a gente tem seguido um entendimento muito claro, que aonde o Senhor nos conceder de estar, a gente não tem isso como uma agenda, mas a gente tem isso como um legado. Porque se o propósito no nosso coração for uma agenda, nós viemos aqui, cantamos umas 3 músicas, falamos algumas palavras bonitas, vamos para nossa casa, você vai para sua casa, mas não muda nada. Mas eu acredito no propósito do legado, que a gente pode vir uma vez aqui no ano só, mas a gente acredita que o legado a qual nós estamos estabelecendo nesses dias vai durar até a volta de Jesus. Por isso que eu tenho aprendido que se nós estamos num ambiente profético como esse, a gente precisa entender, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Se o Senhor está revelando e manifestando a glória dele aqui nesse lugar, e a nossa cabeça está lá fora, nós vamos sair daqui pior do que nós entramos. Mas se nós estamos com o nosso coração voltado para Cristo Jesus, antes da gente entrar dentro da igreja, a gente já está sentindo Deus na nossa casa. Porque nós não estamos limitados dentro de 4 paredes, mas nós entendemos que nós somos a igreja do Senhor. E o culto aqui pode ter até a bênção apostólica, mas o culto não acaba. Porque o culto, ele começa no dia que você entregou a sua vida para Jesus. E quando a reunião termina, o culto não para. Porque o culto vai continuar dentro da tua casa, o culto vai continuar no seu serviço, o culto vai continuar na sua escola, porque se você é a igreja viva do Senhor, por onde você passar, a presença de Deus está com você. Porque se nós estamos limitados a este lugar, nós entramos aqui, choramos, pulamos, dobramos o nosso joelho, mas quando nós voltamos para nossa casa, é uma realidade totalmente diferente. Deus não te chamou para usar máscaras. Deus te chamou para te formar o caráter de Cristo Jesus dentro de você. Então você é adorador aqui dentro, mas é adorador na tua casa. Você é servo de Deus aqui, mas você é servo de Deus dentro do seu trabalho. Então o Senhor nesses dias está querendo levantar uma geração com o caráter de Cristo Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: nós temos que ter o caráter de Cristo Jesus. Eu não quero ver você, fala para ele, eu não quero ver você, eu quero ver Cristo em você. Porque Cristo em você é a esperança de glória. Quantos concordam com isso nessa noite? Cristo em nós é a esperança de glória. E o engraçado que ontem, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, a Patrícia mandou mensagem para mim, falando a respeito do tema desse culto. E eu dei um glória muito alto na minha casa, que eu falei: Senhor, o tema desse culto é algo que eu tenho vivido e algo que eu tenho pregado durante esses anos, a qual o Senhor tem confiado essa obra em mim, a respeito de rio, a respeito de mergulhando no Senhor, a respeito de se aprofundando no Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, Ezequiel 47, do 3 ao 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga só Jesus. O pessoal aqui está fera de Bíblia, hein? Glória a Deus. Ezequiel 47, versículo do 3 ao 5. Vamos lá.
Diz assim a palavra do Senhor: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que me batia no... Está fraco? Me batia no... Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na... Mediu mais 500 e levou-me pela água que me chegava pelos... Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos de novo, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos agora, Senhor, entender mais a Tua palavra. Senhor, nos dá o ouvido sensível para entender aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. Nós acreditamos que isso que o Senhor já tem feito desde o começo desse culto é só a pontinha do iceberg, porque o Senhor tem muito mais para fazer aqui nessa noite. Nós queremos estar com o nosso coração preparado para receber mais a Tua presença e receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, queridos, ela é bem clara aqui em Ezequiel 47, aonde o profeta Ezequiel, ele tem uma visão de uma forma profética de um rio. E o engraçado é que esse rio que Ezequiel estava vendo não era um rio a qual nós estamos acostumados a ver. Não era um rio parecido com o rio Macaé, não era uma cachoeira, não era uma praia, mas ele vai nos dizer que esse rio era um rio que provinha do santuário de Deus. Então não era um rio com águas normais, era um rio que tinha águas proféticas. E é bom a gente entender que isso que Ezequiel está vendo é o cumprimento daquilo que está dizendo em Apocalipse 22:1, que o João, ele teve a visão sobre um anjo mostrando um rio da água da vida, que era claro como um cristal e fluía do trono de Deus. Então a mesma visão que Ezequiel teve, João também teve, porque tudo que Deus faz, Ele revela primeiro aos seus profetas. Então antes de João ver lá na frente, Ezequiel já tinha visto o rio, e Ezequiel conseguiu desfrutar do rio, que não era um rio normal, mas era um rio que vinha do trono de Deus. E o engraçado é que Ezequiel, ele era um cara obediente, porque obedecer, queridos, é melhor do que sacrificar. E ele agora vê um homem dentro desse rio, chamando ele, falando assim: Ezequiel, vem cá. E ele pega agora um cordão de medir, e a Bíblia vai nos mostrar que agora o homem mede 500 metros. E Ezequiel, por ser obediente, ele coloca agora os pés nas águas. Ezequiel poderia ser muito louco. Ezequiel poderia falar assim: não, eu não quero começar na margem, eu quero pular, eu quero me aprofundar. Porque muitas das vezes nós achamos que o segredo de Deus está em simplesmente mergulhar, quando o segredo maior está em ser obediente e respeitar as etapas. Porque se Deus, Ele é um Deus de princípios, e Ele não muda os princípios, um dos segredos do céu é a ordem. Se há ordem, há crescimento. Se há ordem, o símbolo da nossa bandeira, se há ordem, há progresso. Então Deus é um Deus de princípio, que respeita os princípios a qual Ele estabeleceu. E Ezequiel agora começa o estágio dele, colocando os pés nas águas. Tem gente, pelo menos eu, na minha infância, eu quando chegava na praia dos Cavaleiros ali, eu estava muito tempo sem ir na praia, eu chegava na areia, o pé queimando demais, porque você tirava a sandália a sandália dos pés, que senão piora tudo, e você coloca o pé naquela areia quente, e qual é a sua vontade naquele momento? De refrescar os seus pés, sim ou não? E eu via aquele mar lindo, eu saía correndo, largava a cadeira, a barraca de praia, tudo para trás, e eu ia correndo, porque eu queria me refrescar. E tinha gente que chegava na beirada da praia, tinha gente que botava a mão na água, fazia sinalzinho de cruz. Graças a Deus eu fui liberto, Senhor, disso.
E eu chegava lá, fazia o sinalzinho de cruz. Tinha dia que orava lá para uma endemoniada que eles falam que tem na água lá. E eu não respeitava nada disso. Eu já caía para dentro do mar, tomava um caldo, um caixote, e estou vivo hoje porque Deus me deu vários livramentos. Porque eu entrava na água, meu irmão, eu não queria saber de nada, porque eu não respeitava os princípios de entender que até para você entrar no mar, você tem que respeitar os princípios. Você não começa entrando no mar lá no fundo, não, você começa primeiro pela margem do rio. E o segredo da mensagem nessa noite é margem do rio. Fala comigo, margem do rio. E Ezequiel agora coloca os pés nas águas. E a gente pode tirar nesse texto 4 maneiras de vivência de um cristão. E o Senhor durante esses anos ministrou muito no meu coração a respeito dessa mensagem, aonde o Senhor trouxe ao meu coração sobre margem do rio, tornozelos, começo de caminhada, primeiro amor. Quando nós entramos dentro da casa do Senhor, e você veio de um mundo totalmente turbulento, você já dançou forró, já dançou pagode, já tomou várias cachaças, e você entra dentro da igreja, entrega a tua vida para Cristo Jesus, e você começa a viver o primeiro amor. Quem aqui já viveu o primeiro amor? Faz assim. O primeiro amor, queridos, é uma loucura, porque você, antes de abrir a porta da igreja, você já está esperando a pessoa chegar para abrir a porta. Você é o primeiro a chegar na igreja e é o último a sair. E quando o culto aqui termina, você não vai para sua casa dormir, você continua adorando a Deus até de madrugada. Se alguém chama você para ir no monte, você vai no monte 300 vezes e não te cansa. Por quê? O primeiro amor nos faz se achegar mais a Cristo. Então tudo você quer fazer, você fica cantando sozinho em casa, bota o louvor no último volume, fica cantando várias músicas lá dentro, faz bastante jejum, ora toda hora, porque você está no primeiro amor. E tudo que acontece no primeiro amor, nós conseguimos caminhar facilmente, porque quando nós colocamos o nosso pé na água, fica fácil para a gente correr, para chutar a água, porque está acontecendo um princípio de iniciação para você começar a adentrar o mar. Então vamos lá, o primeiro estágio é primeiro amor. Fala comigo, primeiro amor. Então Ezequiel agora estava no primeiro amor, e ele falou assim: não, isso para mim é fácil demais, para a água vir até aqui, vamos embora, vamos cair para dentro, vamos se aprofundar mais. E Ezequiel agora dentro daquela água, ele vai dizer que o homem não parou por ali. O homem, ele mediu mais 500 metros, e ele foi andando mais profundo, e a água que antes batia nos tornozelos, já não batia mais, agora batia no joelho. Para nós que somos filhos de Deus, quando a gente fala de joelho, a gente lembra de quê, meu irmão? De quê? Oração. Por quê? Oração é a base do cristão. Uma pessoa que não ora, ela não resiste diante das provações. Uma pessoa que não ora, ela não se torna íntimo de Deus. Porque o Senhor nesses dias não tem escolhido filhos favoritos. Deus não olha para mim e para você e fala assim: olha, você é minha filhinha favorita. Ele não olha para você e fala assim: você é o filhinho favorito. Ele olha para você e vê se os seus joelhos estão no chão e se você tem intimidade com Ele. Então Deus não está chamando os favoritos, Deus está chamando os íntimos. Porque a maior forma de você ter intimidade com o Senhor é você orando. E eu me lembro, queridos, que eu tenho a minha avó, ela já é cristã há algum tempo, e minha avó, ela não consegue fazer aquela oração fast food, sabe como que é? É aquela oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, não me abençoe em nome de Jesus, amém. Não, minha avó fica orando horas e horas e horas. Eu falo: meu Deus, aonde essa mulher arruma tanta palavra assim para falar, Jesus? Porque ela entende que a oração é a base. Ela entende que a oração pode manter a ligação dela com o Pai. Mas hoje, muitas pessoas estão sendo ensinadas erradas, porque ela tem vivido um evangelho raso. Como assim? Ela entra na igreja se tiver um propósito de milagre. Se eu chegar aqui para você hoje e falar assim: olha, vamos hoje na igreja porque lá hoje tem uma campanha e você vai ganhar o seu carro do ano, você vai ganhar muito dinheiro.
não vem só ele que você convidou não, vem mais 300, não vem? Por quê? As pessoas não procuram mais Deus por aquilo que Ele é, mas as pessoas estão procurando Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas agora, se você chegar para essas mesmas pessoas que você chamou para um propósito de bênçãos, de prosperidade, e Deus quer te dar o melhor dessa terra, sim. Mas a Bíblia vai nos dizer que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Primeiro é o reino, depois as suas prioridades. Então, se eu chego para essas mesmas pessoas que eu falei assim, olha, vamos lá na igreja, vai ter uma campanha de bênção. Se eu chegar para essa pessoa e falar assim, olha, vai ter uma campanha de oração lá na igreja, 6 horas da manhã. Se bobear, nem você vem. Por quê? A gente não quer respeitar os processos de Deus. A gente acha mais fácil a gente esperar vir um profeta cheio de Deus e profetizar sobre nós, do que a gente manter uma vida de intimidade com Cristo e entender que dentro da nossa casa, quem é o profeta e quem é profetiza somos nós. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente, aqui não tem isso não, mas lá na igreja tem bastante, pessoas que se baseiam na fé dos outros. Ah não, a minha vida só vai mudar quando fulano orar por mim. Não, a sua vida só vai mudar quando você for um íntimo de Cristo Jesus. Ah não, a minha vida só vai dar certo quando vir um pastor lá dos Estados Unidos vir colocar a mão na sua cabeça. Não, a mesma autoridade que o Senhor está liberando lá, o Senhor pode liberar aqui, mas vai depender da sua entrega, da sua intimidade com Ele. Porque a gente não pode se basear na fé dos outros. É tempo da igreja viver a sua própria fé. Eu acredito que Deus pode te usar muito mais do que tem te usado hoje. Eu acredito que Deus pode te levantar com muito mais autoridade do que Ele tem te levantado hoje, porque a autoridade foi feita para nós. Eu não aceito as pessoas que estão fora da igreja, fora do caminho do Senhor, ter mais autoridade do que nós. Não, meu irmão, a autoridade foi entregue a nós pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque se o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Deus nesses dias quer levantar uma geração de pessoas saradas. Mas para ser uma pessoa sarada, tem que matar um velho homem. E tem gente que de vez em quando quer ressuscitar o velho homem. Eu falo isso porque eu vejo muito isso. E eu era uma pessoa assim. Se pisar no meu pé já sabe. Sabe de nada, meu irmão. Se você é filho de Deus e você está vivendo uma intimidade com Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus, ele está depositado dentro de você. Então alguém pode se levantar contra você, mas você não vai fazer oração de maldição. Aqui eu acho que, graças a Deus, aqui ninguém fez isso, mas eu já vi muita gente fazendo. Oração ao contrário, está repreendido isso, meu irmão. Fala comigo assim, está repreendido. Ah não, Senhor, falou mal de mim, pesa a mão. Senhor, falou mal de mim, coloca na roda gigante, e hoje eu estou embaixo, amanhã eu estou em cima. Eu não vivo esse evangelho, meu irmão. Eu vivo um evangelho onde eu acredito que aquilo que está dizendo no Salmo de número 23, aonde está dizendo que o Senhor vai me pegar, vai me colocar sentado numa mesa, as pessoas que eu amo vão sentar e os meus inimigos também vão sentar. Eu não vivo um evangelho onde eu preciso orar para Deus matar ninguém. Eu vivo um evangelho onde eu oro e Deus converte o coração dele e traz ele para a presença do Senhor. É esse evangelho que nós precisamos viver, porque as pessoas estão procurando intimidade atrás de movimentos, aonde eu acredito ainda naquilo que Jesus disse: olha, se quiseres orar, entre no teu quarto, feche a tua porta, ora em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você não precisa, meu irmão, viver atrás de coisas para você ser cheio de Deus. Você não precisa viver atrás de movimentos para ser cheio de Deus. A intimidade com Deus vai começar dentro do teu quarto, onde ninguém está vendo. A intimidade com Deus vai começar em lugares aonde você está achando: olha, ninguém está me vendo. Para que eu vou ficar orando dentro da minha casa? Eu quero orar na igreja, porque lá todo mundo está me vendo. Tudo aquilo que você manifesta na casa do Senhor é reflexo daquilo que você vive dentro da tua casa. E deixa eu te dizer mais: chamado de Deus não é estar com isso aqui na mão. Porque eu acredito, meu irmão, que todos nós temos um chamado na casa do Senhor.
Todos nós temos um propósito na casa do Senhor. E para você ser levantado, você não precisa estar com o microfone na mão, mas muitas das vezes com a vassoura na mão, lavando o banheiro, lavando uma privada, cuidando, tirando uma poeira. Eu acredito nisso, meu irmão. Ah não, mas Luan, eu só aceito que chamado de Deus eu estar com o microfone na mão. Jesus não tinha microfone, os apóstolos não tinham microfone e pregavam a palavra de Deus, porque eles entendiam que a vontade do Pai era maior do que o chamado deles. Eles entendiam que a vontade do Senhor era maior do que o chamado. Porque tem gente que quer colocar o chamado na frente da vontade. E quando o chamado não vai para frente, ele coloca a culpa no pastor da igreja, ele coloca a culpa na irmã da oração, ele coloca a culpa nos jovens da igreja. E ele diz mais que o ministério da igreja de louvor não foi muito bom naquele dia, porque quem não reconhece que o problema está nele, transfere o problema para outro. Quem tem dificuldade em reconhecer que o problema está nele, e ele não quer mudar, porque tem gente que está com problema e quer mudar, meu amigo. Tem gente que está com a situação difícil e quer ter o caráter de Cristo Jesus, mas tem gente que não aceita e transfere a culpa para alguém. Eu repreendo isso sobre as nossas igrejas desses dias. Eu peço ao Senhor que Ele levante pessoas que tenham o caráter de Cristo Jesus, e quando entender que o erro está nele, Ele vai mudar, Ele vai se consertar, e Ele vai ser um transformador de vidas. Porque a maior mentira do diabo nesses dias, eu tenho certeza que vocês aqui nunca falaram isso, mas eu já falei: o culto hoje não foi muito bom, o culto hoje estava estranho, né? A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A presença de Deus não muda, quem muda somos nós. A presença de Deus aqui nesse lugar não muda. A presença de Deus é a mesma domingo, é a mesma quarta, é quando tem uma programação no sábado, é a mesma. Mas quem muda somos nós. Que se a gente entrar dentro de um ambiente profético igual esse que nós estamos vivendo aqui, sem liberar perdão, com ódio, com raiva, pode ser, meu irmão, o anjo do Senhor descer aqui, você não vai sentir nada e o culto vai ser ruim. E o culto, para nós, em si, tem que ser ruim mesmo, porque se a gente sair daqui achando que o culto foi muito bom, é porque o culto foi para a direção errada, porque o culto não é para a gente, o culto é para Deus. Então se a gente entra dentro desse lugar aqui achando que o Senhor hoje bateu muito na gente, glória a Deus, significa que nós estamos diminuindo e que o Senhor está crescendo. Significa que nós estamos diminuindo e a presença do Senhor está crescendo. Então, meu irmão, se Deus hoje está tratando nós aqui nesse lugar, é porque Ele nos ama, porque o Pai corrige quem Ele ama. Então se o Pai está nos corrigindo nessa noite, não é para te ver mal, não é para te ferir, porque até quando o Senhor fere, Ele traz bálsamo para curar. Deus não deixa a ferida de ninguém aberta, Ele abre a ferida e Ele traz o bálsamo de cura. Então Ezequiel foi e bateu nos joelhos e ele continuou. E mediu umas 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Fala comigo, cintura. Se você que já se aprofundou mais em algum rio, ou na praia, ou em qualquer outro lugar, quando a água ela bate na sua cintura, você já não consegue correr igual quando a água batia no seu tornozelo. Por quê? As águas, elas se tornam pesadas. Então a sua locomoção, ela é mais lenta. A sua forma de andar não é correndo como você estava, não é chutando a água igual você estava, mas a sua locomoção, ela começa a se tornar mais difícil. Por quê? Porque se nós estamos exercendo um propósito na presença do Senhor, se nós estamos vivendo algo na casa do Senhor, Ele não nos disse que seria fácil. Ele disse assim: se quiseres vir após mim, negue-se a si, tome a tua. Está falando para você tomar a cruz do seu irmão? Está falando? Está falando para você tomar a tua cruz e seguir. Todos nós temos uma cruz. Mas sabe por quê que o Senhor confia em nós para carregar essa cruz? Porque Ele acredita que nós temos a chance de vencer assim como Ele venceu na cruz do Calvário. A cruz de Jesus não era pesada. Desculpa, a cruz de Jesus era pesada, porque Ele estava carregando os nossos erros e os nossos pecados. Ele poderia falar assim: Pai, eu não quero mais, eu estava aí no céu muito bem, eu vou vir aqui morrer por essas pessoas que lá na frente não vão valorizar a minha presença nem o meu sacrifício. Eu vou jogar essa cruz aqui fora e me leva para o céu. Não, Ele entendia que Ele tinha um propósito e Ele tinha que exercer isso até o final.
Porque nós não estamos vindo na igreja à toa, mas nós estamos vindo aqui para prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Você não veio aqui à toa, meu irmão, você veio aqui porque você está prosseguindo para o alvo. E nessa caminhada de prosseguir para o alvo, vem o desânimo, vem a tristeza, vem a vontade de parar, vem a vontade de desistir. E a gente fala assim, eu falo isso porque eu me lembro que em um momento da minha vida, eu era o crente birrão. Pergunta para mim assim, o que é o crente birrão, Lua? É aquele tipo de pessoa, meu irmão, que se ele não receber a oportunidade que ele quer na igreja, ele fica de biquinho. Eu não vou fazer nada. O culto aqui rufando, e ele está em casa, deitado no sofá, vendo Netflix. Quero saber nada de culto, não. Quero saber nada de pastor. Por quê? Ele entende que ele não entende o sacrifício de Cristo Jesus, fez ele livre, não. Ele acha que para ele ser livre, ele tem que estar isso aqui na mão. Ah, eu não vou mais. Quem está perdendo é quem, meu irmão? É ele. Ah, se alguém me procurar, eu não vou falar com ninguém, não quero nem saber de... Quem vai perder é ele. E chegou um momento desse na minha vida, que eu comecei a ser um crente birrão. Hoje eu não vou no culto, não quero saber de igreja, vou abandonar tudo. Chegava na minha casa, meu irmão, cansado, depois de trabalhar, e já ia ligando a televisão para assistir um filme. E aquele dia que eu falava, eu não vou na igreja, parecia que queimava ainda uma chama dentro do meu coração. Eu falava assim, quer saber? Eu vou no culto hoje. Me arrumava rapidinho, ia para a igreja. Quando eu chegava na igreja, eu sentava no último banco da igreja, na última cadeira da igreja, e cruzava os braços. Não vou dar a paz do Senhor para ninguém, estou revoltado. E eu sentava, queridos, na cadeira da igreja, e a pessoa que estava lá na frente, parecia que ela conhecia a minha vida toda. Parecia que a mensagem daquela noite era toda para mim. Por quê? Porque quando Deus quer mais falar conosco, é o dia que o diabo quer mais parar. O dia que o Senhor quer falar mais com o nosso coração, é o dia que o diabo vai arrumar de todas as formas para você ficar em casa, para você ir para o shopping, para você ir curtir, porque ele não quer que você ouça a voz de Deus. Mas a partir de hoje nós vamos fazer um trato aqui. Nós vamos dar uma volta no diabo, meu irmão, amém? Se naquele dia que você estiver muito cansado, falando que você fica assim, não vou no culto mesmo não. Aí você vai, pega o ônibus ou pega o seu carro e já vai na direção da igreja. Eu vou ali, vou passar ali, mas não vou entrar na igreja não. Aí o diabo, é isso aí que eu quero. Não vai mesmo não. Vai para casa, vai curtir, vai para outro lugar. Quando você passar na porta da igreja, e ele vir falar assim no seu ouvido, passa direto, você entra. E quando você entrar aqui dentro desse lugar, você pode ter certeza que Deus vai falar com o seu coração, e mais uma vez ele vai perder. Porque se nós temos autoridade em Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, nós temos poder de pisar em serpentes e escorpiões e não ser ferido. Então, meu irmão, o Senhor está te dando autoridade aqui nessa noite, e que por mais que você ache que a sua vida não tem jeito, se as águas estão batendo na sua cintura e você está achando que é difícil, não se preocupe, existe a dependência de Deus, e a gente precisa ser dependente dEle, porque enquanto nós achamos que tudo que nós fazemos é para nossa glória, está errado. Porque o apóstolo Paulo disse isso, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Quem é um vaso de barro, meu irmão? Somos nós. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, independente do seu chamado. A glória não é sua, a glória é dele. Independente daquilo que você está exercendo, a glória continua sendo de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim, mas ele me disse que a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É no dia que você está mais fraco, que aí você está forte. É naquele dia que você está pensando em desistir, que aí você tem força de Deus dentro de você. Porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você recebe isso nessa noite? E o engraçado é que nós não precisamos ser intensos. Uma vez eu estava pregando numa igreja,
e eu pedi os irmãos para levantar as mãos para o céu, e eu falei assim: Deus está levantando aqui uma geração de intensos. Na hora que eu falei isso, o Senhor veio no meu coração e falou assim: Luan, eu não quero levantar uma geração de intensos. Eu falei: por que, Senhor? E o Senhor ministrou no meu coração e me disse que quando se tem um medidor de intensidade, esse medidor oscila. Uma hora você está embaixo, outra hora você está mais ou menos, outra hora você está lá em cima. Por quê? É um medidor de intensidade. E a Bíblia vai nos dizer que Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e volta atrás. Então Deus não está querendo levantar uma geração de intensos. Então eu falei: Senhor, se o Senhor não quer levantar uma geração de intensos, qual é a geração que o Senhor quer levantar? O Senhor falou: eu quero levantar a geração da constância. Por quê? O constante, se ele está no caminho, ele corre, ele anda, mas ele nunca para. O intenso, uma hora ele está lá em cima, explodindo, dando glória a Deus, dando aleluia, mas o outro dia ele está em casa e fala assim: eu não quero mais ir na igreja. Então Deus não precisa dos intensos, Deus precisa dos constantes. Porque se você é constante, independente dos seus problemas, independente das suas dificuldades, independente de tudo que se levanta contra você, você não para, você não retrocede. Uma hora você está andando, outra hora você está correndo. Porque, como eu disse, se nós estamos prosseguindo para o alvo, nós temos um alvo. E qual é o nosso alvo, meu irmão? Qual é o nosso alvo? Jesus. E só para você entender mais ou menos isso que eu estou falando para você, é a mesma coisa que quando os discípulos estavam no barco, só tinha homem, meu irmão. Começa uma tempestade, eles começam a gritar: meu Deus, nós vamos virar, isso aqui vai naufragar, vai todo mundo morrer. Quem vem andando por cima das águas? Quem? E para piorar, eles começam a gritar: meu Deus, é um fantasma, é um fantasma. E olha que só tinha um homem dentro do barco. É um fantasma. Aí Jesus vira para eles e fala assim: ei, sou eu. Aí Pedro, ele toma uma atitude inesperada. Eu vejo o pessoal falando muito mal de Pedro, meu irmão, mas Pedro era um cara corajoso, sabia? Ele falou: ó, se és tu, Jesus, mande-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus falou: o quê? Vem, rapaz. Pedro desce do barco, começa a andar, sim ou não? Por cima das... Mas os olhos deles estavam em quem? Em quem? Em Jesus. Mas estava tendo uma tempestade. Ele olhando para Jesus, ele estava andando por cima das águas. Mas quando ele se espantou com os barulhos, e ele fez isso aqui, ó, olhando para Jesus, se desesperou aqui, se desesperou lá. O que aconteceu com ele? O que aconteceu, meu irmão? Afundou. Por quê? Quando os nossos olhos estão fitados em Cristo Jesus, a gente consegue andar por cima das águas. Mas enquanto a gente fica dando legalidade para o que as pessoas estão dizendo, nós vamos naufragar. Enquanto você ficar preocupado, meu irmão, com os barulhos que se levantam contra você, você vai afundar. Mas se os seus olhos estão em Cristo Jesus, Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele é o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, não se preocupe com os barulhos. Olha para Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, pelo amor de Deus, não olha para mim, nem para o irmãozinho que está do outro lado, nem para os barulhos. Se preocupe em olhar para Jesus. Porque se você... Não, você tem que falar com autoridade. Você fala assim: se você olhar para mim, você vai ver um monte de defeitos, porque eu sou imperfeito. E me desculpa, você também é. Mas se os nossos olhos estão em Cristo Jesus, nele nós encontramos todas as perfeições que nós precisamos. Deus essa noite está te levantando para olhar para Jesus. Aleluia. Deus está fazendo você olhar para Ele. E quando nós olhamos e amamos, nós conseguimos andar por cima das águas. Agora vamos nos adiantar agora, para a gente terminar, o versículo 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado.
e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Engraçado, Ezequiel andou bastante, já estava perto do fundo, e ele é crente doido igual a gente mesmo. Ele falou assim: agora que eu vou pular aí, eu vou me afogar aí, eu vou cair para dentro. O que o homem fez com ele? Não falou para ele ir se aprofundar, não. O homem falou assim: espera aí, você chegou até aqui, mas ainda não é o momento de você se aprofundar. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Meu Deus, que doideira, que maluquice. Eu andei até aqui, achando que eu ia tomar um banho top aqui, agora eu vou ter que voltar? Aí eu te falo, se fosse o crente birrão, ia brigar com o homem, ia falar assim: como você me trouxe aqui? Ia começar a discutir. Mas não, como eu disse, Ezequiel era obediente, e obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia vai dizer que o homem vira para Ezequiel e fala assim: vamos voltar agora. E Ezequiel falou assim: se o Senhor está pedindo, vamos voltar. E quando Ezequiel está voltando, porque engraçado que vai dizendo que ele falou assim: e tenho eu voltado para a margem do rio. Quando eu olho para a margem do rio, eu vejo coisas que antes não tinha lá. Ezequiel começou falando sobre a margem do rio, mas ele não especificou nada. Mas depois dele ter entrado e voltado, quando ele olha, já havia plantações, já havia árvores, já haviam frutos, coisas que quando ele saiu de lá, não tinha. Por quê? O segredo do Senhor nesses dias não está simplesmente no se aprofundar, mas o segredo do Senhor nesses dias está em voltar à margem do rio. Porque quando você está chegando perto da profundidade, você acha que você é top. O culto só flui quando você faz alguma coisa. O culto só flui quando você canta, quando você dança, quando você prega, quando você faz qualquer outra coisa. Mas o segredo não está, meu irmão, simplesmente em se aprofundar. O segredo está em ser obediente. E quando o seu papai virar para você e falar assim: filho, você já chegou até aqui, mas não vai tomar banho agora não, vamos voltar para a margem do rio, porque lá tem coisas esperando você. E Ezequiel voltou. Aí Ezequiel 47:7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E vai mais, no 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegou a elas, e seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Olha só, Ezequiel agora voltando à margem do rio, ele está encontrando agora coisas que ele não tinha encontrado quando ele começou. E como eu disse para a igreja, a margem do rio é o primeiro amor. Eu não sei qual é a sua condição aqui, se as águas ainda estão no seu tornozelo, ou se a água ainda está nos seus joelhos, na sua cintura, ou se você está pronto para se aprofundar. Mas o que eu quero te dizer aqui nessa noite, meu irmão, que o Senhor quer nos trazer de volta à margem do rio. Porque na margem do rio você encontra a essência da sua vida cristã. Na margem do rio você encontra a essência de Cristo Jesus. Você pode estar achando nessa noite que você é o mais top do mundo, e pode até ser. Mas o homem, que é o meu e o seu pai, ele está virando para nós aqui nessa noite, está dizendo assim: ei, você já chegou até aqui, mas eu tenho um segredo para você que está lá no começo. E eu quero te fazer um desafio aqui nessa noite. Deixa eu descer. Quero fazer um desafio para você aqui nessa noite. O Senhor quer levantar adoradores com a essência da margem do rio. Pessoas que amam mais a presença do Senhor do que a Ele mesmo. Pessoas que querem sentir mais de Deus, que querem se aprofundar mais em Deus, que não querem viver numa mesmice.
Mas pessoas que, assim como Ezequiel, viram e falam assim: pai, eu cheguei até aqui, mas eu quero voltar para a margem do rio, porque na margem do rio eu vou encontrar coisas que vão servir de remédio para a minha vida e vai curar ainda uma geração. E eu quero que vocês imaginam comigo um ambiente profético igual está acontecendo aqui. Esse altar é a margem do rio. Aí, aonde eu estou aqui, aonde você está aí, são os níveis que você se encontra agora. Eu não sou juiz para te julgar e falar qual o nível que você está vivendo. Ninguém melhor para saber o que você enfrenta do que você mesmo. Mas hoje, o meu e o seu papai está virando para a gente, está dizendo assim: filhinho, vamos voltar para a margem do rio, porque tem coisas te esperando lá. Vamos voltar para o começo, vamos voltar para a essência. E eu quero te fazer um convite nessa noite, meu irmão. Se você está aqui e está entendendo aquilo que o Senhor está dizendo ao seu coração, sem ninguém tem nada a ver com a sua vida aqui, mas hoje você quer voltar à margem do rio, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Se você quiser dobrar seu joelho aqui, meu irmão, eu estou aqui. Tem algum maluco comigo aqui? Ninguém vai te criticar, ninguém vai te apontar, meu irmão. Jesus, Ele não quer te criticar, Ele não quer te apontar, Ele quer te trazer de volta à margem. Senhor, começa a falar para Deus aí. Isso. Ninguém vai aí colocar a mão em você e falar o que você tem que fazer, não, não. Agora é só você e Ele. É só você e Ele. É só você e Ele.